E nesta quinta-feira, o ministro do Supremo, André Mendonça, foi eleito para a vaga de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A partir de junho, ele vai ocupar a vaga depois da saída do atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Ao ser escolhido para a vaga efetiva, Mendonça se comprometeu a agir de forma imparcial na Corte Eleitoral. Ele também elogiou Alexandre de Moraes pela atuação na presidência do TSE. Não posso deixar de consignar expressamente meu respeito a Vossa Excelência, minha consideração e amizade por Vossa Excelência, mas até mais do que isso, de modo específico, meu registro da gestão exitosa de Vossa Excelência à frente do Tribunal Superior Eleitoral, conduzindo o Tribunal em tempos onde por vezes, algumas turbulências, vamos dizer assim, alguns questionamentos, e Vossa Excelência, com muita firmeza e competência, o fez à frente do Tribunal Superior Eleitoral, o meu registro e o meu reconhecimento. Alexandre, aí pela regra do rodízio, então, a partir de junho, sai Alexandre de Moraes, entra, então, André Mendonça nessa vaga deixada no Tribunal Superior Eleitoral. E que leitura que a gente pode fazer aí desse trecho do discurso de André Mendonça elogiando Alexandre de Moraes? Lembrando que no ano passado eles tiveram aí um embate, né? Durante o julgamento do 8 de janeiro, tiveram algumas divergências e agora a gente acompanha, então, Mendonça elogiando Moraes, falando em firmeza e competência à frente da presidência do TSE. O elogio é na base do noblesse oblige, né? Faz parte do protocolo. Agora, ele sentiu a necessidade de falar em imparcialidade. Por quê? Porque aqui no Brasil tem essa mania de o presidente da República indicar um amigo, um próximo, um advogado, né, para o Supremo e vale dizer para o TSE. E aí cai na história da mulher de César, que a pessoa tem que parecer honesta, não basta ser honesto. E tendo sido advogado de um presidente, é o caso do Zanin, é o caso do Toffoli, é o caso de André Mendonça, é o caso de Gilmar Mendes, são os que eu lembro agora, assim, nesse instante. Mas a pessoa do povo fica na dúvida. Não tem outra forma de escolher, não tem uma forma que se escolha entre juízes de carreira, que vão subindo. O sujeito começou na primeira instância, com muito trabalho, chegou à segunda instância, ao Tribunal Regional, depois, por mérito, acabou no Superior Tribunal de Justiça, e entre os melhores do Tribunal de Justiça vai para o Supremo, e de lá alguns vão para a Justiça, para o Tribunal Superior Eleitoral, não só do Supremo, mas também do Superior Tribunal de Justiça. Tribunal Eleitoral, em momentos de radicalismo político, fica pisando em ovos. Fica todo mundo atento. E, pelo que se viu e pelo que estrangeiros viram, melhor não falar na gente, porque a gente está envolvido, de alguma forma está no mesmo país, mas estrangeiros acharam que, por exemplo, a campanha de Bolsonaro foi mais punida que a campanha de Lula. E pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é um tribunal que tem que pensar muito, né? E existe aqui no Brasil e não existe em outros lugares. Em outros lugares, a apuração de eleição é um trabalho administrativo, não é um trabalho jurídico do judiciário, é um trabalho administrativo de contar votos, de fazer eleição, né? Aqui criou-se uma justiça eleitoral, tem um prédio maravilhoso, uma coisa assim, digna de Egito dos faraós, né? Mas, enfim, o discurso do ministro André Mendonça serve para a gente ficar pensando sobre essas coisas com as quais a gente convive aqui no nosso país. Ana, que
Que avaliação você faz aí do discurso de André Mendonça, que vai assumir a vaga de Alexandre de Moraes? No momento ele fala, né, que se compromete a ser imparcial como ministro do TSE. Agora, isso, todo ministro, todo juiz deve ser imparcial, ou será que ele mandou recado, hein, Ana? Então, Paula, olha, eu vou confessar para vocês aqui, vocês meus parceiros e para a nossa audiência, né? Nossos amigos diários. Eu fiquei confusa com o tom desse discurso do ministro André Mendonça. Inicialmente eu achei, bom, acho que está faltando ali um pouco, né, de coragem, ele está, de repente, se ajoelhando a um ministro, ao Alexandre de Moraes, que teve, né, como mencionamos aqui, você mencionou o embate, vários embates ali nas discussões, mas depois olhando a cara do ministro Alexandre de Moraes, ali, né, um semblante de desprezo, um semblante de, né, não estou comprando muito. Pode ser que o ministro André Mendonça tenha dado uma cutucada também no Alexandre de Moraes, né? No ministro Alexandre de Moraes, falando, né, de imparcialidade, quase que um recado: eu vou ser o que você não foi, imparcial, que deveria ter sido, né? A gente está vendo aí as imagens, o André Mendonça está falando, e já aparece ali as feições do ministro Alexandre de Moraes. Meio assim, eu não estou comprando muito essa sua história, não, de que eu fiz um trabalho, porque ele fala exatamente, eu serei imparcial. Então, não sei se faltou o bom senso do ministro André Mendonça de querer, né, passar a mão ali no corporativismo e elogiar onde não precisava de elogio, ou se ele foi até certo ponto sarcástico e cutucar, principalmente quando ele mencionou ali a palavra imparcialidade, ou seja, eu vou ser o que você não conseguiu ser à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, um ponto que nós temos que sempre manter no nosso radar, que o Alexandre mencionou. A gente tem que ter algum projeto no futuro, não sei quando, né? Tanto projeto, tanta coisa para a gente discutir, para que os juízes que chegam lá, os ministros que chegam nessas posições do Supremo Tribunal Federal, do TSE, que sejam ministros de carreira, né? Como aqui nos Estados Unidos. Até porque todas as sabatinas aqui nos Estados Unidos para os indicados à Suprema Corte, já que os nossos ministros falam tanto da Suprema Corte americana, a sabatina fica muito embasada nas decisões que esses homens e mulheres tomaram como juízes de instâncias inferiores. Então, isso é uma coisa que daqui a pouco a gente tem que começar a cobrar dos nossos parlamentares também. Chega de advogados apenas e amigos do rei que não sabem absolutamente nada sobre a nossa Constituição e que estão ali muito mais por uma posição política do que constitucional. Piotr. Eu vou votar com o nosso relator, Alexandre Garcia, o nosso relator, óbvio. Eu acho que tem ali muito da liturgia do cargo. O Alexandre citou a expressão em francês, noblesse oblige, né? Que é dentro daquela condição, ele não vai destratar nesse momento, ele está assumindo um cargo. Mas o fato dele citar, vou ser imparcial, que é algo obviamente presumível, esperável, natural, é o mínimo que se pode esperar de um juiz, obviamente, mas citar isso neste momento tem um peso muito grande. E sim, tem uma provocação institucional, não é pessoal. Até porque, convenhamos, se a gente está voltando a ter um Supremo, neste caso o TSE, de juízes que não formam blocos para isso ou para aquilo, estamos voltando à institucionalidade. O Supremo ou o TSE, que é uma corte eleitoral, especificamente eleitoral, que talvez não haja a menor necessidade de existir no Brasil, mas enfim, ela existe, é que juízes, obviamente, chegam ali por si próprios. Você nunca manda de roldão meia dúzia de juízes, então é um por um. Com conhecimento notório do direito, vida ilibada, e que vai julgar segundo suas convicções. É verdade que o Supremo se perdeu nesse. Nós tínhamos uma turma de 9 contra 2,
Tínhamos uma turma depois, quando houve uma ausência, 8-2, era só isso. E aí era tudo presumível, o que ia acontecer no Supremo. Quando o direito é tão presumível assim de assuntos novos, eu estou falando, assuntos novos, quer dizer, isso chama atenção. Eu me lembro, eu contei já essa história aqui, só vou rememorar rapidamente. Uma vez eu fui entrevistar o ministro Fachin, naquele momento do impeachment de Dilma, ele foi reescrever, reinterpretar a lei do impeachment, nem sei porque era preciso, porque tinha acontecido com Fernando Collor. Depois, não por obra do Fachin, sejamos justos, mas por uma mudança de entendimento ali esquisita, o que aconteceu no Supremo, o que aconteceu no Congresso, Lewandowski presidindo a sessão e também Renan Calheiros conseguiram garantir os direitos políticos a Dilma Rousseff. Um fatiamento do impeachment para, obviamente, revolta de ninguém menos de uma vítima do impeachment, no caso, né, julgado pelo impeachment, impedido, inclusive, de continuar no cargo, Fernando Collor de Mello, que era senador à época. Mas ele dizia naquele momento, o Supremo são 11 ilhas. Que bom se a gente voltar a ter 11 ilhas. 11 ilhas se pautando pela Constituição. E, claro, a interpretação vai ser de cada um dos juízes.